Oi, gente! Oi, 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 oi. Oi, pastora. Já vou colocar a senhora, só aguarda um pouquinho que eu tô aproveitando para encaminhar para alguns aqui. Boa noite para quem for entrando. Sejam todos bem-vindos. Hoje teremos mais uma live, com a graça de Deus. Iremos falar sobre mais um tema maravilhoso. Para o nosso projeto 23 Passos para um 2023 abençoado. Só dar mais um tempinho aí que eu já adiciono a senhora. Gente, quem for entrando, aproveita, encaminha para os seus amigos. Deixa eu já tentar adicionar aqui a pastora. Pronto, já fiz o convite, agora é só a senhora aceitar. Aí, deu. A imagem tá laranja. Ah, deixa eu... Aê! Deu certo! Vai, Senhor! Senhor. Tudo bem? Gente, quem foi entrando aí, tô bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma live deste projeto 23 Passos para um 2023 abençoado. Hoje eu estou muito feliz, estou com a honra aqui da nossa pastora daqui da igreja de Tangará da Serra. Maravilhosa, né, pastora? Como é que é? Uns coraçõezinhos para a senhora. Ai, Hoje nós ai, vamos falar sobre gratidão, gente. Olha, eu então já quero aproveitar e começar agradecendo. Nada mais justo, né, de falar sobre esse tema e não agradecer a pastora Roseli, porque desde que eu vim para cá, para Tangará, eu fui muito bem recebida por ela. Ela tem sido um apoio, eu falo, né, eu tô longe da minha mãe, mas ela me abraçou como filha. E a Laís está aqui, ó, Laís, eu tô roubando sua mãe para mim, inclusive. já acostumou. Vai me emprestando aí, por favor, a sua mãe. Ai, ai. Mas eu sou grata a Deus pela sua vida, pela vida do pastor Divino Camilo, que foram apoiadores maravilhosos, mas os outros irmãos que também, né, me apoiaram muito aqui na minha chegada em Tangará. E aí eu falei, pastor, eu quero muito que a senhora participe. Ela ficou meio assim, menina, como que você me coloca numa dessas? Eu falei, não, é importante, vai ser importante a senhora participar também desse projeto. E hoje a gente vai falar sobre gratidão, né, pastora? E aí, como é que foi seu dia? Tudo bem? Boa noite, a paz do Senhor a todos. Um beijão para minha filha que está ali, minha linda, maravilhosa. Tudo para mim, graças a Deus. A paz do Senhor a todos que estão aí na live. Foi um dia bastante maravilhoso, né? E esses dias eu tenho meditado muito a partir do momento que você enviou o tema, né? E quero agradecer você também por esse carinho que você tem para com a minha pessoa, minha família também, tá? É muito gratificante, você é uma pessoa maravilhosa também, conheço pouco você, o seu pai e o meu esposo são amigos desde a mocidade, né? Mas a gente só veio se conhecer aqui quando você veio para Tangará para lecionar ali na Unemate. Mas estamos aí para o bem falar um pouco, né? Do amor de Deus, da gratidão, daquilo que a gente tem aprendido também e repassar para as pessoas que estão aí ouvindo.
É isso aí. Inclusive, gente, o tema desse ano de 2022 da nossa igreja foi sobre gratidão, né, pastor? Olha só que legal. É, E todo, aí, eu até falei para ela para a gente comentar sobre a passagem, gente, que está em Lucas 17, a partir do versículo 11. E também uma outra passagem que a gente vai falar também, mas eu queria, né, falar rapidinho sobre essa passagem, que é a cura dos 10 leprosos. A gente, quando fala em gratidão, é uma das passagens bíblicas que as pessoas mais costumam utilizar, porque ele traz para a gente aí um exemplo, né, uma história que aconteceu de fato e de como que nem todo mundo usa da gratidão no dia a dia, né, na vida. E aqui aconteceu exatamente isso. Né? Jesus estava passando ali por um caminho, entrando numa certa aldeia, a Bíblia nem chega a narrar, né, a aldeia que era, mas que tinha um grupo aí de pessoas leprosas, que para quem não sabe, gente, a lepra, hoje a gente conhece ela como a hanseníase, né? Tem tratamento, tem tudo, mas que antigamente não tinha. Então, o procedimento que eles faziam para essas pessoas não contaminarem as outras era escantear, colocar elas nas margens da sociedade mesmo, e elas acabavam criando grupos, né? Mas que não podia conviver mais com os outros. E aí, verdade. quando eles observam que Jesus está passando por aquele lugar, eles resolvem gritar e pedir um milagre aí. A senhora quer comentar um pouquinho sobre a história? Deixa a senhora falar, aí depois a gente aplica na nossa vida. Sim. É, então, essa passagem é uma passagem maravilhosa, que não foi colocada ali por um acaso, né? Aí, então, lá conta a história de um milagre, um grande milagre, né? Porque Jesus curou 10 de uma vez, né? E como você disse, naquela época, a lepra, ela não tinha cura. Hoje nós temos alguns remédios que a lepra hoje, né, que é a hanseníase, né, nós podemos tomar medicamentos que pode paralisar ela, se a pessoa tomar continuamente e ela pode paralisar ali, né. Então, naquela época, não tinha cura. O que eles sabiam é que ela era contagiosa, e o contato humano transmitia. E o que foi suficiente para aquela época foi, igual você falou, foi colocar eles ali, deixar eles distantes, e ali se faziam até vilas, né, onde ficavam todas aquelas pessoas doentes. Se fosse pai, tinha que abandonar a esposa, o lar. Se fosse filho, ele era abandonado. Então, além da doença, se tinha também o problema da solidão, né? Problema da solidão. Então, ali não tinha cura, então eles tinham que viver a vida deles ali naquela vila e lutar por eles, né? Eles tinham que comer, tinham que trabalhar, tinham que fazer alguma coisa, se manter, né? Não tinha solução. Então, essa passagem também, quando você quiser comentar, você pode comentar aí também, tá? Essa Tá, passagem tá bom. também nos revela, né, que Jesus, ele foi, esse milagre, ele não foi um milagre, assim, instantâneo, né? Foi um milagre onde eles estavam ali, e eles viram, os leprosos viram, ouviram de longe, né? Jesus ia passando, multidões, geralmente gritos, pessoas sabiam que Jesus fazia tudo o que ele fazia, procuravam ali, sempre tinha um alvoroço, sempre tinha pessoas gritando, correndo atrás de Jesus para o milagre, enfim. Então, esses leprosos, sabendo disso aí, já sabiam que não tinham recurso em nada mais, eles vamos tentar, né? Vamos chamar o mestre, diz que aquele ali está curando, multiplicando os pães, fazendo alguma coisa. Então, vamos ali buscar esse recurso, é a nossa última chance. Gritaram por Jesus, onde ele o escutou, né? Fala, mestre, mestre, né? E ele disse assim para eles, né? Vá e se apresente aos sacerdotes. Né? Então, Sim. eles ali eles não foram curados na hora, eles foram até o sacerdote, porque na época, quando as pessoas se julgavam os leprosos, né, curados, eles tinham que se apresentar ao sacerdote, tinha ali todo um ritual que eles Um faziam, teste, né?
o teste para saber se estiver curado. Se ele estivesse curado, ele voltava à sociedade. No entanto, Sim. eles sabiam disso aí. Então, eles, no caminho, ele falou assim, vá mostrar ao sacerdote. Porque quem poderia constatar a sua cura eram os sacerdotes, onde todos aqueles rituais eram feitos e mostrava para toda a sociedade, todo o povo da cidade ali, e mostrava que eles estavam curados e assim eles podiam se retornar à sociedade. Mas ali, então, os leprosos ouviram de Jesus, né? Vá se apresentar aos sacerdotes. E eles, no caminho, até os sacerdotes, eles foram curados. Durante esse trajetório, esse caminho, eles poderiam olhar, né? Porque a lepra, ela é uma, né? Ela é... Eles Exposta, olhar, né? as crostas, né? Eles perdiam os dedos, né? Então virava aquelas feridas, necrosava todo o seu corpo, né? Toda a sua parte do seu corpo. E ali, durante o caminho, os leprosos, eles foram constatando a sua cura. 10, né? 10 leprosos. Então, dentre esses 10, foram lá até o sacerdote. E um retornou ao mestre. Um retornou. Eu creio que na Bíblia não fala, mas certamente ele retornou ao mestre para depois ir ao sacerdote. Quando eles constataram ali que estavam limpos, né? Um voltou. E ele voltou aqui, ele voltou a Jesus para agradecer, que é o tema de hoje, né? Gratidão. Ele voltou para agradecer. Gratidão. Gratidão. Como ele recebeu, de quem ele recebeu a palavra, vá e se apresente aos sacerdotes, né, da época, eles estavam ali, ele retornou, mas ele falou assim, eu vou agradecer a quem fez esse milagre por mim. Vou lá ao mestre, ao Jesus, e vou agradecer. E nesse voltar, também é uma coisa assim, muito, assim, que me chamou a atenção, nesse voltar, ele não só recebeu a sua cura exterior, como a sua cura interior, porque ele voltando ao mestre, né, nós podemos ver na palavra do Senhor em Lucas 17:15, né, se você tiver a sua Bíblia em casa, você pode conferir, né, Lucas 17, né, 15, falando assim, que o samaritano, estavam ali agregados 10. Às vezes podiam ser de várias nacionalidades, várias tribos, várias cidades, né? Que eles se aglomeravam. Então, um desses era samaritano. E os samaritanos, sabemos toda aquela história, né? Dos samaritanos que não se comunicavam com os judeus e tal. Quando ele voltou e constatou que ele era samaritano, ele voltou. Ele se aproximou de Jesus e ele prostrou-se aos pés de Jesus. Esse prostrar, esse se aproximar, esse voltar, trouxe a ele a cura interior. Porque o mestre respondeu para ele, onde estão os outros? Foi só você que recebeu o milagre? Não, foram os 10, né? E por que só esse voltou? E ali, nesse versículo aqui, eu posso constatar que o milagre, a gratidão com o nosso Deus, ela nos traz também não só a cura exterior, mas a cura interior também. Né? Porque ele foi o único que recebeu ali a salvação. Os outros podem ter ido, recebido a cura física, né? Chegou lá, constatou que estava limpo, mas ele foi o único que Jesus pegou e falou, então, levanta-te e vai que a tua fé te salvou. Então, além da cura física, né, da saúde, ele recebeu algo ainda maior, porque a salvação é o quê? É o direito da pessoa ir para o céu, ter novamente a ligação com o Senhor Jesus. Né? Então, ele foi o único, justamente isso aconteceu com a vida dele, por quê? Porque ele teve a gratidão antes. Se ele não tivesse voltado para agradecer como os outros, muito provavelmente também não ia ter mudado nada na vida dele, ia ter ficado curado e era só ali,
né, como os outros 9, como aconteceu com os outros 9. Sim, e aí os outros 9, eles receberam a sua cura exterior que eles estavam procurando, né? Que também era uma coisa, como não tinha cura naquela época, era só um milagre mesmo. Então, eles receberam a sua cura exterior, mas o que voltou, o samaritano, o que provavelmente, às vezes, por ser samaritano, muitos poderiam falar assim, mas logo o samaritano voltou, não poderia ser um judeu, um hebreu, da linhagem, tal, tal, alguém que poderia ter recebido os princípios, a palavra do Senhor desde pequeno, mas foi um samaritano, um improvável, vamos dizer assim, né? Então, a gratidão, Exatamente. a lição que eu tive aqui, Evelyn, é que a gratidão, ela traz abertura a outros milagres, né? Na nossa vida, tirando aqui agora para a nossa vida dia a dia. Então, se eu sou grato a Deus, um cidadão comum, nos dias de hoje, se eu sou grato a Deus, isso me dá abertura a outros milagres, né? Porque todos os dias nós precisamos de milagres, todos os dias nós precisamos da bênção do Senhor. Mas se você não é grato, se você não agradece ao Senhor, Sim, provavelmente você não vai te dar abertura a outras coisas que você vai necessitar na sua vida. Não que Deus seja mal, mas que Deus tem prazer naquele filho que agradece, naquele filho que é grato, não é verdade? Tiramos exemplo, exatamente. igual nossos filhos, né? Temos nossos filhos, aquele que é grato, que agradece, aquele que é mais próximo, você, né? Realmente você sente alguma coisa. Quando você dá um presente para o filho, para os seus filhos, e aí ele agradece, e muito tempo depois fala assim, mamãe, você lembra? Tal, esse presente aqui, a senhora me deu, tal. As minhas filhas têm muito disso, né? Ai, a Letícia, ela ganhou uma Acho boneca engraçado. quando ela tinha 5 anos, Aham. até hoje ela fala, mamãe, você lembra daquele presente que eu ganhei, aquela boneca, assim, 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 que ela guardei para ela até poucos dias, eu tenho costume de guardar Olha coisas, só. e ela lembra até hoje, né, porque foi um presente muito significativo, no qual o pai e a mãe doou a ela quando ela tinha aquela idade, então ela lembra até hoje. Então, é muito significativo quando o seu filho fala, mamãe, papai, você lembra esse presente? E você, né, não só agradecer, mas ser grato, né, durante todo o resto da sua vida, pelaquela benção, pelo aquele milagre que você recebeu. Sim. Uma coisa que eu observo aqui nessa passagem é que, trazendo para as nossas vidas, a gente vê que eles receberam um milagre porque eles gritaram. Jesus estava passando ali, a história narra que Jesus estava entrando, então ele estava andando ainda pelo caminho, mas eles gritaram. E quando a gente olha para as nossas vidas, nós somos muito bons em gritar, em pedir, em falar, Uhum. Deus, eu preciso disso, Deus, aquilo, aquilo. A gente é muito bom em pedir. Só que às vezes a gente acaba agindo como os 9. A gente é bom em pedir, mas a gente peca muito em agradecer. E Sim. a isso, gente, acaba limitando na nossa vida de receber mais bênçãos de Deus. Porque, que nem a senhora Sim. comentando, um pai, ele se alegra em ver a gratidão do filho. Às vezes, Sim. com pessoas que a gente convive, nem parente, se você às vezes atende um público que a pessoa é educada com você, agradece pelo serviço que você prestou para ela, você Uhum. sente mais prazer ainda de atender aquela pessoa de uma maneira ainda melhor. Imagina, com gente que você nem ama, nem convive. Imagina um Pai Celestial que olha para mim e para você e fala: aquele coração é grato. Aquele coração realmente entendeu o que significa gratidão. Porque se a gente for pegar o que significa gratidão, gente, é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe ofereceu algo, que lhe deu algo, seja cura, seja um auxílio, um favor, um presente. Então, imagina Deus olhando para aqueles corações e observando para daquele homem o coração tão grato que ele tinha.
né? Outra passagem que a gente tem de exemplo, né, foi de Maria, né, pastora, que está lá em João 11. Vamos falar um pouquinho, bem rapidinho dela para comentar sobre o que aconteceu. Na verdade, Sim. a história é narrada mesmo em João 12, né? Só que se a gente volta um pouquinho, a gente observa que em João 11 aconteceu um dos milagres com alguém que Jesus amava, que era Lázaro, Uhum. e irmão de Maria. Então, para quem não sabe da história aí, depois vocês leem a Bíblia, né? Mas, em resumo, Lázaro ficou doente, mas daí depois Lázaro chegou a morrer. Passaram-se 4 dias aí que Jesus veio, fez um milagre e ressuscitou o irmão daquelas meninas. E é engraçado porque elas tinham tanta confiança em Deus que quando Jesus chegou naquele lugar, elas falavam, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Então elas sabiam que aonde Jesus estava, Jesus ia operar um milagre. E aí a gente continuando lendo a história que é narrada, Jesus ressuscita Lázaro. E aí no capítulo seguinte, que é o capítulo 12, a gente vê um dos exemplos de gratidão incrível, que é que quando a Maria unge com unguento os pés de Jesus. A senhora quer comentar um pouquinho sobre essa passagem? Uhum. Com certeza. Durante toda a vida de Jesus, tudo que foi escrito nos evangelhos, certamente são depoimentos, né, que nós podemos tirar para a nossa vida hoje. Então, a Maria, que ungiu os pés de Jesus, ela era muito grata ao Senhor e ela queria fazer alguma coisa. Ela queria ser grata ao Mestre naquele momento da vida dela, né? Então, o que ela pensou? Ela pegou um perfume de grande valor, que simbolizava ali, já estava simbolizando a morte do mestre, né? Porque naquela época os corpos das pessoas que morriam eram ungidos, passavam ungüentos, colocavam ali dentro de uma caverna e colocavam uma pedra fechada, né? Então, ela queria fazer aquilo para o mestre. Ela não sabia o que ela podia fazer, né? Ela queria agradecer de alguma maneira, e aquela maneira de ungir lá com perfume foi a maneira que ela pôde fazer para o mestre naquela hora. E aí os engraçadinhos lá, os hipócritas, que eram até uns dos apóstolos de Jesus, falou assim, esse dinheiro que ela gastou com esse perfume, poderia vender e dar aos pobres e ajudar muito mais. E Jesus o repreendeu e disse, né, que ela estava fazendo ali, ele não entenderia, né, mas ela fez o que ela fez naquela hora. E uma das dúvidas, assim, que eu tiro para a gente é, assim, por exemplo, ser grato, né? Agradecer e fazer aquilo enquanto eu posso. Deixar para amanhã não, né? Vamos agradecer hoje, né? Vamos agradecer hoje, vamos agradecer ao mestre hoje. Nossa vida também, não vamos deixar para amanhã não. E vamos espalhar a gratidão também. Sou grata, vou fazer, vou mostrar e quero que as pessoas saibam que eu sou grata a Deus por isso. E o que eu posso fazer para o meu Deus hoje, para mostrar a Ele que eu sou grata? Né? Vou deixar essa pergunta aí para vocês. O que você pode fazer para Jesus, para você mostrar a gratidão que você tem a Ele pela sua vida, pelas bênçãos que você tem recebido, né, na vida dele? Faça já, faça urgente, não deixe para amanhã. Porque aquilo que a Maria fez ali, de Betânia, era urgente, porque o mestre, a vida ministerial dele foi curtinha. Então, se ela demorasse um pouquinho mais, talvez não daria tempo. Ele ia morrer, ele ia ser enterrado. Então, a Maria estava fazendo ali urgente. Então, o que nós podemos fazer para nosso Deus, para nosso mestre hoje, em agradecimento por tudo que temos recebido dele? E quando eu falo isso, e quando eu falo assim, não é um milagre, assim, um milagre, nossa, Jesus me curou de um câncer. Não, pode ser também, mas pode ser um milagre. Eu estou enxergando, eu estou, né, ouvindo, eu estou conversando, eu acordei hoje, eu consigo sentir o sabor dos meus alimentos, eu tenho uma família. Então, coisas que no dia a dia a gente passa desapercebido, mas se nos faltar alguma coisa, se ficarmos sem ouvir, sem falar, sem cheirar, isso causa, né,
muita coisa para nós. Então, nós temos que ser urgente, né, nesse quesito aí de gratidão, de agradecer ao Senhor, de agradecimento, né? Dizemos assim. Isso é verdade. E uma coisa que eu tiro aqui também dessa lição é que nem todo mundo vai entender os nossos gestos de gratidão. Tem gente que não vai pensar como. Se você vê, né, o próprio Judas ali, que daí a Bíblia deixa bem claro, porque era o que havia de traí-lo, né? Que na verdade ele pensava no financeiro não mesmo para cuidar dos pobres, é porque ele que cuidava né, do dinheiro. Então ele estava de olho em outra coisa. Então vai ter gente que vai olhar para as atitudes que você tem, quando você está demonstrando a sua gratidão, está fazendo algo para Deus, servindo, seja na igreja, né, seja com pessoas no trabalho. Tem gente que não vai entender. Mas isso não mudou, né? Não foi por causa disso que ela pegou e falou, não, então tá bom, não vou mais fazer isso, vou me embora daqui, vou tirar meu perfume. Não. Ela simplesmente continuou ali naquele gesto e continuou fazendo o que ela tinha para fazer, que era lá ungir os pés de Jesus. Então não deixou com que comentários, com que o outro pensava atrapalhasse o gesto dela para com Cristo. Porque o único que ela queria agradar era ele, e não os outros que estavam ao redor, né? É uma lição que traz para nossa vida também. Ela não se deixou levar pelos julgamentos, né? Ela não se deixou levar pelos julgamentos das pessoas. O que ela quis fazer, ela fez, né? Foi aquilo, e fez naquela hora, e foi urgente, e foi o que era para fazer, né? Então, uma coisa que também me chama a atenção é que quem agradece, quem é grato, né? Ele não pode esquecer. Você tem que agradecer, você tem que ser grato, não esquece. Quem faz, por exemplo, Deus, ele faz por nós, mas ele faz e esquece. Não que ele vai esquecer, né? Que ele sabe tudo que ele faz. Mas nós que recebemos, nós não podemos esquecer. Nunca, nunca, nunca podemos esquecer. Nós temos que sempre ser grato, né? Existe lá uma diferença entre você ser grato, obrigado pelo café que você me deu, muito obrigado, adorei, Deus abençoe. Mas, por cada gesto, cada coisa que você vai fazendo, eu tenho sempre que lembrar, ser grato. Ah, o Senhor fez isso para mim em 1980. Sou grata, meu Deus, até hoje, porque em 1980 Ele fez isso por mim. Sou grata, meu Deus, nunca devo esquecer. Isso é a gratidão. Né? Então, a gratidão ela é diferente de agradecer, né? Tem ali uma diferença. Agradecer, muito obrigado, e ser grato. Você vai ser grato pelo resto da sua vida por aquela bênção que você recebeu. Sentimento, né? É a coisa que vem de dentro, mais profundo. Isso mesmo, né? Com certeza. Deixa eu ver quem está comentando aqui. Fazer o melhor e fazer na hora, né? Nunca deixar para depois, porque nós não sabemos o dia da manhã, né? Ó, minha esposa entrou aí. Minha esposa Beijo, ó, tá amor. Aqui, ó. Tá acompanhando. Eita, vai ser apaixonado. Tá aqui a Daiane, Paulo, a Rafa, a Karina. Tá o pessoal aqui fez a irmã Karen. Meu esposo tá lá em Paranatinga assistindo, que ele vai para Gaúcha do Norte. Ah, é verdade, né? É mesmo, tá o pastor Divino. Esse mês nós estamos fazendo 34 anos de casamento, né? Olha, que legal! Muito bom, pastora. Tá aqui, olha, eu mesma, ele tá comentando. Tá ativo o pastor Divino. A Laís tá aqui, a Letícia, que são as filhas dos pastores aqui. Olha, quero aproveitar meu pai comentando. Quero aproveitar essa live, Evelyn, porque é a primeira live da minha vida. Ai, meu Deus! A primeira a gente nunca fez, né? Então, sou grata, meu Deus, pela minha vida, né? Pelo que eu era, pelo que eu sou hoje. E eu agradeço a Deus, assim, pelo ministério que o Senhor me concedeu. A minha família maravilhosa, os irmãos da igreja da qual eu
eu participo, da qual nós somos líderes, né? Meu esposo, que é o líder da igreja Assembleia de Deus Madureira, aqui em Tangará da Serra. Sou grata pela minha liderança, pastor Zé Fernandes, pastor Elzimar, né? Pelos meus liderados aqui, as irmãs do ciclo de oração aqui de Tangará da Serra, todo o ministério aqui, do qual o Senhor nos colocou, né, para estar dirigindo aqui na cidade de Tangará da Serra, né? É muito maravilhoso, sou muito grata ao Senhor, porque quando eu paro para pensar no que eu era, do que eu sou hoje, no que o Senhor me mudou, me transformou, e vai mudar muito mais, né? Para estar na frente da liderança da igreja, né? Porque é uma coisa muito séria, esse cargo é um cargo bastante sério, eu entendo como sério, né? E uma responsabilidade muito grande. Eu sou grata a Deus por tudo, acima de tudo a Deus, né? Por estar aqui com você, minha primeira live. Pastor Hermínio Sarangue! É um momento muito precioso estar aqui com você, compartilhar aquilo, alguma coisa que Deus já fez por nós, né? Amém. Não, eu que agradeço, pastora. Eu estou muito feliz. Eu também vi que meu pai estava aqui comentando e falando sobre Ana, né? Ana também é um exemplo de gratidão. Depois que ela, né, recebeu ali a sua bênção, ela mostrou e cumpriu, né? Inclusive, a gente vai ter uma live mais para frente, gente, falando sobre Ana, sobre a história, mas que cumpriu exatamente, né, o propósito dela e que foi uma forma de gratidão, inclusive, né? A mãe de Samuel, né? A mãe de Samuel. Isso. Também muito bem lembrado também, né? O pastor aí lembrou, porque a Ana desejava muito ter um filho, né? Na época, as mães, as mulheres desejavam muito, né? Ser mãe, ter filho, e quando não, assim não acontecia, elas se sentiam como, né? Como se sentiam menosprezadas pela sociedade, né? Então, o trabalho da mulher era ter filhos. Então, quando ela viu que ela não podia, era muito menosprezada pela a outra esposa, né? Do seu marido. Então, ela desejou esse filho. Então, ela fez um propósito. Ela falou ao Senhor, se Deus abrisse a madre dela, que ela entregaria esse filho para ele, para que o Senhor fizesse o que quisesse desse filho. Ela doaria ele para a obra do Senhor, para Deus, para, né, em sinal de gratidão por Deus abrir a madre dela, né? E ela cumpriu o seu propósito, que ela tinha falado, né, o seu voto, ela cumpriu, e Deus abriu a sua madre, ele lhe deu muitos mais filhos. Eu não sei se foi 6 ou foi 7, alguma coisa assim. Deu muitos filhos para ela, né? Ninguém que tá é verdade. Bíblia, né? Não vou lembrar a quantidade, não. Mas eu não sei se foi 6 ou foi 7. Então, ela, quando ela agradeceu pelo aquilo que ela pediu, Deus, né, sobremaneira, abençoou a madre dela para que ela tivesse mais filhos e pudesse contemplar esse filho com ela, né? Estar ali com os filhos. E ela no capítulo 2 de 1 Samuel, tem muito bonito, gente. Depois vocês veem todo o capítulo que é o cântico de Ana. Que é um cântico de gratidão, inclusive. Muito bonito mesmo. Enfim, nossa, pastora. Muito bem falado, muito bem lembrado essa passagem bíblica. A Bíblia está cheia de muitas... de exemplos. Isso é verdade. Bom, eu queria agradecer a senhora por ter topado, né? Já que o seu primeiro desafio falando, eu nunca fiz live, mas arrasou. O pessoal pode comentar aí e confirmar o que eu tô falando. Faz um print aí, foi gente. Faz um print aí, manda pra mim. É verdade. Faz como é que é? Uma coraçãozinho aí, pastora. Tira um print aí, gente.
Ai, amei. Só, Ai, ai. Foi tipo, maravilhoso, pastora. Que Deus abençoe muito a vida da senhora, a já sua acabou? família. Eu sou grata a Deus por vocês. Olha, a senhora falou que queria falar 20 minutos e já falou mais de meia hora. Que delícia, muito bom. É, Viu como é que bom. gostoso? Quando a gente vem aqui para falar a palavra de Deus, gente do céu, eu amei. Porque eu comecei a fazer essas lives por causa do projeto também. Eu nunca tinha mexido com live, mas eu sabia que era Deus que tinha colocado isso para que outras pessoas também pudessem aprender um pouco mais da palavra de Deus, né? Porque eu acredito que aqui as redes sociais é um lugar que a gente consegue falar mais sobre Jesus para quem não tem contato direto, né? Que nem eu, muitas vezes estou acostumada. Então, eu acredito que sim, era um propósito que Deus colocou no meu coração. E eu falei, eu vou trazer gente ungida, cheia da unção de Deus. E a pastora Roseli não podia ficar fora e trazer esse tema maravilhoso aqui pra gente. Ó, e tem um monte das Obrigada. irmãs comentando aqui, ó. Acho que elas gostaram, viu, pastora? Ela nasceu pra isso, a irmã Virgínia comentou. Vou trazer elas para cá, vou trazer elas para cá. Próximo Deus projeto, abençoe elas que me vocês. aguardem. Irmã Magali. Traz essas meninas para aí também. Tem meninas muito boas de oratória. É verdade, é verdade. Então é isso, Então, Deus gente. Muito abençoe. obrigada, pastora. Sucesso para você. Creio que Amém. esse trabalho que você está fazendo nasceu no coração de Deus e Deus honre você Amém. bastante, que você obtenha sucesso e que seja apenas um Amém. pontapé para alcançar vidas. E Deus é contigo. Amém. Eu creio. Gente, muito obrigada. Ah, já tenho aqui sábado, vai ter outra live maravilhosa com a Karina. Eu só vou confirmar o horário com ela. Aí depois eu posto aqui pra vocês, então fiquem ligados nos stories, tá, gente? Não percam, porque a gente ainda tá na live 12, então temos aí bastante até cumprir as 23. Beleza. Muito Beleza? obrigada. Obrigada, pastora. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Beijo. Beijo. Deus Tchau, abençoe. gente. Tchau.